Sabe aqueles heróis de filme que parecem invencíveis? Ricardo Coração de Leão era tipo assim, um dos reis mais lendários da Idade Média. O cara sobreviveu às batalhas mais brutais das cruzadas. Só que a morte dele não teve nada de épico. Foi, na verdade, uma coisa bem bizarra, quase irônica, e que acabou mudando o rumo da história da Europa. Vamos mergulhar nessa história para entender como isso aconteceu. Olha só que contraste. De um lado, a gente tem o herói, o cara que bateu de frente com os exércitos do lendário Saladino. Do outro, a imagem de um rei que morreu por causa de um soldado qualquer, um anônimo, num cerco a um castelinho sem a menor importância. A data, 6 de abril de 1199. A pergunta que fica é, como é que pode, né? Como isso foi acontecer? Mas antes de chegar nesse final trágico, a gente precisa dar um passo atrás. Afinal, quem foi esse tal de Ricardo Coração de Leão? Bom, ele era tudo isso aí: um rei, um cruzado e um poderoso senhor feudal. Então, o Ricardo já nasceu em berço de ouro, na realeza, e foi criado na França. E desde cedo, a vida dele foi marcada por duas coisas: um talento incrível para a guerra e muito, mas muito conflito. Ele virou duque da Aquitânia, chegou a se rebelar contra o próprio pai, imagina? E quando ele finalmente virou rei, pegou toda essa energia e focou num único objetivo: a Terceira Cruzada. E foi lá que o nome dele virou lenda. 6 meses, é isso mesmo que está na tela. Em 10 anos como rei da Inglaterra, foi só esse o tempo que o Ricardo de fato passou no país. Para ele, a Inglaterra era basicamente um caixa eletrônico gigante para financiar as guerras dele. E claro, essa ausência toda teve um preço, né? O reino ficou na mão de oficiais que governavam de forma bem dura, o que gerou um baita ressentimento e uma instabilidade que mais tarde ia cair no colo do irmão dele, o famoso João. Ok, agora a gente chega no momento crucial. O cenário do fim da vida dele, o cerco ao castelo de Chalos. É uma história que mistura ganância, uma boa dose de imprudência e, claro, o destino. E o que levou o rei mais poderoso da época para esse lugarzinho? Um boato. Isso mesmo, uma fofoca de que um tesouro incrível tinha sido encontrado nas terras de um tal Visconde de Limoges. O Visconde, claro, não quis entregar o ouro, péssima ideia. Ricardo não pensou duas vezes e marchou com seu exército para o castelo. E olha, não era só pelo tesouro, não. Era uma questão de poder, de mostrar quem é que mandava ali. O que aconteceu em seguida foi uma sequência de decisões ruins e por azar. Primeiro, ele foi fazer uma inspeção do cerco todo imprudente, sem a armadura completa. Aí veio a flechada. Uma única flecha, que pegou bem no ombro. O ferimento, que parecia simples, acabou infeccionando e o levou a uma agonia lenta e dolorosa, que terminou com um gesto surpreendente de perdão. E o mais inacreditável é a primeira reação do Ricardo. O cara era tão confiante que, dizem as crônicas, ele até elogiou a pontaria do arqueiro, quase como uma brincadeira. O problema é que o negócio era sério. Na hora de tirar a flecha, a ponta quebrou e ficou lá dentro. Não demorou muito para a ferida infeccionar, virar gangrena, e aí já era. O destino do grande rei estava selado. Já no leito de morte, Ricardo teve um último gesto de nobreza, bem típico de um cavaleiro. Ele mandou chamar o arqueiro que atirou nele, um sujeito chamado Pierre Basile, e o perdoou. Deu dinheiro para ele e mandou que o libertassem. Só que a ordem dele foi completamente ignorada. Assim que o rei morreu, em 6 de abril, seus homens, movidos pela vingança, capturaram o arqueiro e o executaram. A morte de um rei como Ricardo não é pouca coisa. O impacto de uma única flecha foi como um terremoto político. Foi basicamente o começo do fim de uma era para a dinastia Plantageneta, que era a família que mandava não só na Inglaterra, mas num pedação da França. Naquela época, as pessoas tentaram encontrar algum sentido para essa morte tão aleatória. As explicações se dividiram. Para uma parte, foi um castigo de Deus pela ganância do rei, que morreu por causa de um tesouro. Para outros, era só um exemplo claro de como a guerra é imprevisível. Uma lição de que até o guerreiro mais casca-grossa pode ser derrubado por um golpe de azar. E na política, o resultado foi um verdadeiro desastre. Quem assumiu o trono foi o irmão dele, o João, que ficou conhecido como João Sem Terra, e digamos que ele não tinha o mesmo talento. Sem a liderança forte do Ricardo, a Inglaterra começou a perder um monte de territórios importantes na França para o rei Filipe Augusto. O resultado? O reino mergulhou num período de muita instabilidade e várias revoltas. Agora a gente entra na parte talvez mais fascinante dessa história.
Como um rei que mal pisava no próprio reino, que morreu de um jeito quase bobo, se transformou num dos maiores heróis nacionais da Inglaterra. É o nascimento de um mito. Porque, vamos ser sinceros, o Ricardo tinha um monte de defeitos. Ele cobrava impostos absurdos, era conhecido pela brutalidade e, como a gente viu, não estava nem aí para a administração da Inglaterra. Mesmo assim, ele virou o garoto propaganda da cavalaria medieval, o modelo do cavaleiro perfeito. A coragem dele nas cruzadas e o fato de ter morrido em campo de batalha, bom, isso acabou apagando todo o resto. É aqui que a história vira lenda. A morte trágica dele fez com que ele fosse imortalizado, e com o tempo acabaram associando ele a Robin Hood. Pois é, na imaginação do povo ele virou aquele rei bom e justo que era amigo do Robin Hood. E por que isso? Porque a lenda precisava de um herói, precisava de um bom rei que estava longe para fazer um contraponto com a tirania do irmão dele, o João. Ricardo virou um símbolo de esperança. Não tem nada de histórico nisso, mas essa imagem grudou no mito dele para sempre. E, no final das contas, a história toda do Ricardo Coração de Leão deixa a gente com essa pulga atrás da orelha. O que realmente transforma alguém em um herói imortal? São as coisas que a pessoa fez em vida? As batalhas que venceu? Ou é a forma como ela morre? Uma morte trágica que a eterniza na memória coletiva como esse cavaleiro ideal, quase perfeito? Toda essa análise que a gente fez aqui foi baseada num artigo incrível lá do nosso site, o historiamedieval.com. Se essa história despertou sua curiosidade e você curtiu essa viagem no tempo, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e, claro, se inscrever no canal para não perder as próximas. A gente se vê!